Questão 660. A prece torna o homem melhor? Torna melhor o homem? A gente vê tantas pessoas, fazendo prece, e tantos momentos, em algumas, diante das dificuldades, das dores, sempre estamos dispostos a fazermos a nossa prece. Mas especificamente, a questão é o seguinte: a prece torna melhor o homem? A resposta dos Espíritos é bem objetiva. Sim. Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então, tem duas condições para que a prece possa nos tornar melhor. O fervor, quer dizer, a fé, a confiança, não é sairmos falando em voz alta, ou gritando para que todos ouçam a nossa prece. Não. Fervor, fé, E também a confiança se faz mais forte. E outra coisa que precisamos entender, que essa questão nos faz mais forte contra as tentações do mal. Precisamos entender que essas tentações estão dentro de nós, porque nós gostamos de colocar as tentações fora de nós. Aquele carro bonito é uma tentação, aquela mulher bonita é uma tentação. Olha, eu tenho uma vontade de ganhar na Mega Sena, eu tenho vontade de ter uma casa. É essa a tentação que está dentro de nós. É esta tentação do mal, que por ela que Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, precisa também ter a sinceridade, a fé, a sinceridade, a confiança, o devotamento, para que a nossa prece nos torne melhor. Não é a repetição de palavras conhecidas e decoradas. Não, absolutamente não. É assim que os Espíritos nos responderam. Eles disseram que sim. Permita-me trazer uma história já por demais conhecida no meio espírita, que é a história do Pica-Pau. Mas não é esse Pica-Pau da televisão aí, não. Essa é a história do Pica-Pau, está em Almas em Desfile, de Hilário Silva. Conta Hilário Silva que Cristiano Rosa era um engenheiro, moço, recém-casado, chegou à sede do serviço, encontrou o Pica-Pau numa improvisada rodoviária, estação. Era todo queimado, todo deformado, os braços tinham mais ou menos grudado um pouco, a perna um pouco, arrastava de uma perna, cambaleava para caminhar, com toda a sua dificuldade. Dona Moema, a esposa do engenheiro Cristiano Rosa, se assustou, teve um movimento de recuo. Mas aquele homem de mãos retorcidas e o rosto monstruoso no corpo que gingava para poder andar, davam assim notícias de poderosas e pavorosas queimaduras. Doutor Crisanto não gostou da recepção, ficou meio quieto. E quando ele falou: doutor, quero levar suas malas. Não preciso, explicou sério o engenheiro.
O pobre homem, contudo, voltou a falar: ora, doutor, deixe-me carregar as malas do senhor. Já estou aqui esperando o senhor há tantos dias. O doutor Crisanto era o engenheiro residente da rodovia que estava sendo construída na década de 60, rodovia federal, e ele era o engenheiro residente. Arrumaram um casebre, existia uma casa, né, digna, lógico, a 5 quilômetros da cidade, de maneira que eles poderiam ter o acampamento para as suas atividades do trabalho, mas também estar próximo da cidade para comprar alimentos e tudo mais. Então, o Pica-Pau insistiu: deixa-me carregar, eu estou esperando aqui já fazem 3 dias, o senhor, faz tanto tempo que eu estou aqui esperando o senhor chegar. E tanta humildade transpareceu na voz, na maneira de falar, que o engenheiro sorriu, sentiu-se vencido, entregou-lhe parte da bagagem. E lá foi o Pica-Pau, carregando enorme peso, 3 grandes malas, carregando com todo carinho, com toda atenção, até aquela casinha simples que foi destinada ao engenheiro residente. Quando ele chegou lá, descarregou as coisas e já começou a tirar água do poço, catar umas lenhas e colocar fogo naquele fogão externo, de maneira que fizesse fogo. E ainda era de manhã e tal, mas ele estava tão contente, tão alegre, para lá e para cá. E os casal recém-chegado, recém-casados, ficaram olhando assim, né, aquela alegria, e foram falar para o Pica-Pau: olha, Pica-Pau, já estou sabendo o seu nome, a gente precisa de alguém para trabalhar conosco aqui, ajudar a cuidar da casa, carpir um quintal, ajeitar aqui. Você quer trabalhar com a gente? Pica-Pau ficou muito contente, muito contente. E disse que sim. Aí eles perguntaram: quanto que você quer receber, Pica-Pau? Ele falou: não precisa pagar nada não, só me dá de comida. Então tá bom, então se você quer trabalhar pela comida, você trabalha. Lógico que o engenheiro não ia fazer isso. E quando começou a anoitecer, ele percebeu que Pica-Pau sentou numa tora, lá para o lado de fora, se escorou na tora assim, e ele pegou e saiu lá fora. Falou: Pica-Pau, aonde é que você dorme, Pica-Pau? Porque estou vendo que você está ficando aqui, já anoiteceu, você já comeu aqui conosco algum prato, um pouquinho, nós demos alimento para você. Mas e aonde você mora? Olha, doutor, eu morava, antes do senhor chegar, eu morava ali, nos maquinários. Dormia numa moto niveladora, num trator de esteira, embaixo, né, de um trator de puxar a grade. Dava um jeito, eu dormia ali. Mas agora eu quero dormir aqui perto do senhor para ficar cuidando. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um telheirozinho ali, próximo aqui, que você pode ficar lá. A Moema vai arrumar umas roupas para você, nós temos um colchão aí que dá para aproveitar ainda, e você então vai se aconchegando lá. Pica-Pau ficou todo feliz, todo contente, comeu um pouco do alimento que eles lhe forneceram e passou a ser então um conviva da família. À noite fria, ele se aconchegou e pôde, enfim,
dormir. Dona Moema começou a pegar as roupas do seu esposo, que estava um pouco larga, apertava aqui, apertava lá, as roupinhas mais usadas, e dava para o Pica-Pau passar a noite, se vestir melhor um pouco, né? Eu sei que os meses foram passando. E a vida de Pica-Pau, então, era em torno da casa. Perguntaram para Pica-Pau o que aconteceu. A única coisa que ele dava notícia do acontecimento é de que ele havia se queimado. As pessoas não sabiam falar direito o que era, que ele tinha se queimado numa cidade distante e veio lá e estava ali. E eles, afinal de contas, o doutor tinha um certo acesso, conseguiu uns médicos para fazer uma consulta para ver como é que estava Pica-Pau, né? Demonstrou também um carinho com o Pica-Pau. E Pica-Pau foi consultado pelos médicos. Olha, ele não tem nada, ele é uma pessoa sadia. Foi uma pena que ele se queimou, porque ele seria um trabalhador muito forte e muito sadio. Ele só tem essas queimaduras aí que ficaram mal cicatrizadas, que colou pele com pele e não foi bem tratado na época, e ele, então, não tem nada a reclamar, não, a vida está boa. Então Pica-Pau vive bem. E Pica-Pau dormia no telheirozinho, com as cobertazinhas. A única coisa que eles observaram é que Pica-Pau tinha um costume. À noite, até quando o motor de eletricidade estava ligado, ele sentava na cama, sentava por ali, lia um livro. E ele então se aproximou, né, para puxar um papo, puxar uma conversa, e disse: que livro que é esse que você está lendo, Pica-Pau? Aí Pica-Pau pegou com tanto carinho, porque o livro já estava velho, falou: esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ué, você é espírita? Falou: sou. É a única coisa que eu tenho é esse Evangelho aqui, porque as roupas as pessoas me dão, e o senhor está cuidando de mim aqui. Quando as pessoas perguntam, eu digo que sou espírita, mas eu, na realidade, eu sei que é muito difícil ser espírita, mas eu vou me esforçar, né? Encontrei assim a paz na doutrina espírita, vou me esforçar. Logo o tempo passou, a Dona Moema passou a esperar o primogênito da família. O doutor Crisanto providenciou, já conversou, que quando ela estivesse perto de ganhar o bebê, levaria ela para o Rio de Janeiro, ficar lá perto da mãe dele, para que cuidasse, para quando nascesse o bebê, tivesse alguém para ajudar a cuidar, e lá na cidade maior era melhor e tal. E aconteceu que o tempo foi passando, e afinal de contas, ele levou Dona Moema para o Rio de Janeiro e voltou. Quando estava próximo de ganhar o bebê, voltou. Mas aí começou uma nova experiência para Pica-Pau. O doutor Crisanto ficou um pouco diferente depois que a esposa foi para o Rio de Janeiro. Todo final de tarde, ele costumava ir para a cidadezinha com os amigos para beber, para jogar um baralho, umas conversas fora. No começo ficava até 8 horas, 9 horas, depois foi passando o tempo e ficou mais demorado, foi ficando mais tempo na cidadezinha. E Pica-Pau ficou preocupado com esta questão. Ele achava que o doutor não devia fazer essas coisas.
De vez em quando comentava com a empregada da casa, conversavam. Aí um dia, o engenheiro começou a demorar muito e Pica-Pau caminhou os 5 quilômetros que estava entre ele e entre onde eles moravam e a cidade. Foi caminhando, todo trôpego. Quando chegou lá, o engenheiro viu e disse: que foi que aconteceu, Pica-Pau? Ó, doutor, chegou um portador de notícias da dona Moema e ele está lá esperando o senhor. Para o senhor volta, a gente tem que ir lá. Então vamos. Entrou dentro do jipe, os dois, Pica-Pau meio desconfiado, sentado. Quando ele chegou, falou: doutor, não tinha nada disso não, eu inventei essa mentira, porque eu estou vendo o senhor saindo todo dia, ficando até aí, não está bom isso não. Agora só que me faltava agora, Pica-Pau, cuidar da minha vida, cuidar dos meus afazeres. Olha, Pica-Pau, você vai cuidar da sua vida, que deixa eu cuidar da vida. Enquanto isso, ele já fez um café mais forte, deu para o doutor foi dormir e o tempo passou. Como o Pica-Pau foi assim tão gentil em suas palavras, o doutor ficou um tempo mais retirado das atividades da cidadezinha. Mas passou o tempo, ele retomou. E lá foi Pica-Pau de novo, arrastando sua perna. Doutor, a casa de máquina está pegando fogo. O engenheiro, pelo amor de Deus, nem pensou 2 vezes, nem lembrou da outra notícia, correu lá. Correu. Pica-Pau meio desconfiado. Logo descobre o engenheiro que Pica-Pau tinha mentido. E ele falou: Pica-Pau, se você tiver mentido de novo, você vai ver, você vai pagar caro por isso. Quando ele chegou lá, que ele viu que a casa de máquina não estava pegando fogo, estava tudo em ordem, ele ficou: quem você acha que você é? E deu um murro, um sopetão, um safanão no rosto do Pica-Pau. Pica-Pau rodopiou, caiu, foi para lá, foi para cá, tal. E, afinal de contas, o doutor não voltou mais para lá. Pica-Pau, foi dormir, porque tinha levado um corretivo. Afinal de contas, o tempo passou e o doutor continuou indo para a cidadezinha na sua atividade noturna. No outro dia cedo, quando a dona Margarida, que trabalhava lá, viu Pica-Pau com o rosto inchado, falou: o que foi isso, Pica-Pau? Falou: eu arranquei um dente, o dente está me incomodando e está inchado e tal, e baixava a cabeça. E o doutor ficou assim, mais simpático a ele, porque ele não contou, não reclamou e tal. Passou o tempo. Lá vem Pica-Pau de novo: doutor, o pagamento está atrasado há 2 meses e os operários estão acusando o senhor e planejam uma cilada. Eles vão pôr fogo na ponte que está construindo, no escoramento e na caixaria da ponte. Vão pôr uma bomba lá para destruir tudo, doutor. Pica-Pau, você faz o seguinte: você põe a tua bomba também, Pica-Pau. Vai lá, cata a sua bomba e põe uma bombazinha lá que vai dar certo. Não fica me atrapalhando, não. Riu muito. Que cilada, que nada. Ele voltou lá para a ponte, tentou
se agarrar com uma banana de dinamite lá para jogar fora, e foi, afinal de contas, explodiu nos braços dele, e foram buscar o doutor. Pica-Pau está lá sem os braços, sangrando. Os médicos já olharam, já puseram a gás lá, mas a situação dele não é boa, não. O doutor pegou o jipe, voltou correndo e disse, quando chegou lá no palheiro dele: Pica-Pau, perdoe-me, pelo amor de Deus, eu não pude compreender você a tempo, e você chegou até dar a vida, colocar a vida em risco, devido às minhas estultices. Ora, doutor, não pense nisso. Vou punir os pecados, vou punir os culpados, disse o doutor. Não, doutor, não carece de fazer isso, não. Vai desculpando aí eles, doutor, eles estão meio obsediados. Ninguém é mau porque deseja. Mas foi um crime, Pica-Pau. Ora, doutor, quem pode julgar? Não julgue não, tenha paciência. E disse por fim o doutor: então o que você quer que eu faça, Pica-Pau? Olha, se o senhor puder, eu queria que o senhor lesse o Evangelho segundo o Espiritismo para mim. E o engenheiro pegou aquele livro tão surradozinho e leu lá no final uma parte que Kardec dedica às preces. Meu Deus, és soberanamente justo. O sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la, sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência. Que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua para o meu adiantamento. Pica-Pau aquietara-se. Já estava de madrugada, dormiu um pouquinho, talvez pelo cansaço, pela dor, mas o doutor passou a noite arrumando um jeito de embarcá-lo no avião da empresa. Arrumou o avião da empresa, preparou ele lá, pôs numa maquinha meia improvisada e levou Pica-Pau para o Rio de Janeiro, num grande hospital, para que fosse submetido a um tratamento especial. Dois médicos, amigos do engenheiro Crisanto, no entanto, verificaram e olharam para lá, olharam para cá, balançaram a cabeça. Não tem mais jeito. Está no final da vida do Pica-Pau. Muito triste, o doutor foi para a casa da sua mãe, onde estava sua esposa, e o primogênito, que já tinha nascido, contou a história. Moema ficou emocionada, encheu o olho d'água, falou: não, eu quero ir ver Pica-Pau. E a mãe do doutor também falou: não, eu também quero ver Pica-Pau, quero conhecer essa pessoa, que tanto bem fez para você, para minha nora, cuida tão bem de você, eu quero conhecer. E a dona Cecília foi junto, eles pegaram um carro, foram todos juntos. Dona Moema foi o primeiro a cumprimentá-lo. Então Pica-Pau falou emocionada: quando voltarmos, teremos mais alguém. Você vai me ajudar a velar, a cuidar do nosso rapazinho
que já estará crescidinho. Ele voltou os olhos cheio de lágrimas, muito aberto para a dona Moema. Sim, é um belo menino, Deus o abençoe, vai dar tudo certo, eu vou voltar sim. Em seguida, o doutor Cristiano Crisanto trouxe a mãe dele, uma senhora já de idade, o cabelo embranquecido, para dirigir-lhe algumas palavras de consolo. Entretanto, ao sentir o olhar fixo e profundo, desconcertou-se um pouco, emudeceu em pranto. Pica-Pau, porém, com serenidade indescritível, passou a dizer com muito esforço: sim, Cecília, você não precisa perguntar. Sou eu mesmo, Pedro que você não vê há 30 anos. Deus escutou a minha prece, não queria morrer sem nosso encontro. Perdoe por todos os males que causei a você. Eu era moço, Cecília, moço e ignorante. Viciei-me em bebidas e esqueci o lar humilhando você. Você tinha razão, não me querendo mais. Mas creai que piorei. Perdendo você, você foi o único amor da minha vida, perdoe tudo. Mas agora, Cecília, mudei muito. Um dia eu estava alcoolizado, alguns rapazes com muita maldade no coração atearam fogo às minhas vestes. Fui tratado num hospital, conheci a doutrina espírita que reformou a minha vida. Passei a ser outro homem, Cecília. Todavia, não tive coragem de procurá-la novamente. Continue vivendo para o nosso Crisanto, para o nosso filho, Cecília. Eu agora estou no fim, mas a vida prossegue depois da morte. Um dia, Cecília, no mundo sem lágrimas, serei para você o que devo ser. Confiemos em Deus. Abriu os olhos profundamente, diz o autor, talvez por já sentir realizado com essa confissão, talvez porque a hora já estava chegando mesmo, respirou profundamente, abriu os olhos. Dona Cecília, em pranto, ajoelhada, aproximou-se, a face junto à testa suarenta de Pica-Pau, que sorriu pela última vez, e deu-lhe um beijo. Doutor Crisanto, emocionado, tocou o braço materno e falou: mas mamãe, o que houve? E a nobre senhora então falou: este homem, meu filho, é seu pai. Então a gente pode ver que a importância da prece em nossas vidas pode modificar a nossa maneira de agir, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de agir. Porque muitas vezes a gente tem desejos de agir errado, ou de conviver com pessoas que podem nos judiar, não tenha muita honestidade para conosco. Mas se a gente está acostumado a rogar a Deus em prece, para que nos ajude, para que nos ampare, para que nos envie os amigos e benfeitores espirituais, os bons espíritos, os anjos guardiões, por de certo, em cada momento de nossa existência, teremos a presença desses amigos. Não esqueçamos que a nossa vida é a nossa prece.
Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. A parte do Evangelho que eu tinha preparado, mas nós já estamos ao final, era quando Jesus fala aos seus discípulos, quando faz uma prece a Deus, dirigindo-se a Deus sobre os seus discípulos, ele diz: não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal em nossas vidas é algo que nos faz sofrer. E, entretanto, as dores que nós possamos ter, na realidade, é a oportunidade que é para um arrependimento, para um reencontro. Então, a gente não precisa pedir para que Deus nos tire a nossa dor. Vamos pedir para que Deus nos dê força para que a gente trabalhe, para que a gente se liberte desses momentos de dores pelos quais temos passado. Muitas vezes as lágrimas têm nos visitado, um amigo ali, um parente aqui, que já teve que retornar à pátria espiritual. Enfim, momentos um pouco doloridos. Mas se nós pedirmos força a Deus nosso Pai, Ele nos dará para que nós superemos as nossas dores. Que os nossos amigos benfeitores possam nos inspirar sempre no caminho do bem. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Esta é a nossa prece.